Mas com certeza vocês têm bastante curiosidade, né? Então aí, aprendendo o semestre inteiro de ações, vamos ter pelo menos uma aulinha aí para a gente ver o que é fundo imobiliário, como é que funciona isso aí. Eu consegui fazer uma apresentação, slide, para vocês reverem depois, mas a aula vai ficar gravada, tá? Vai sair mais ou menos aqui do fundo da cabeça a aula hoje, mas acho que vai fluir legal. Vamos lá então, pessoal. Como é que funciona? O que é fundo imobiliário? Qual é a diferença desse produto para te comprar um imóvel normal, por exemplo? Então, o fundo imobiliário é como se fosse um fundo de investimento que vocês estão vendo ali, ou já viram com o Cássio, que várias pessoas se reúnem com dinheiro para comprar um produto talvez maior ou em maior quantidade, colocar um gestor à frente. Só que, nesse caso, o que é comprado são imóveis. Normalmente, imóveis de mais alto valor, mais bem localizados. Gente, por exemplo, acredito que todos nós não conseguiria comprar um shopping inteiro, né? Então a gente se junta num fundo imobiliário voltado para shoppings para comprar o shopping e alugar as peças dentro dele, trabalhar o dinheiro em cima dele. Então é como se fosse um fundo de investimento, só voltado só para imóveis. Porque o fundo imobiliário, na minha opinião, tem uma grande vantagem em relação a imóveis comuns. Digamos que eu tenho aqui R$ 200 mil e estou pensando em comprar um apartamento. De um apartamento ali no centro de Santa Maria, 200 mil, tu vai comprar um apartamento pequeno, de um, no máximo, 2 quartos, com garagem, ou dependendo, 2 quartos, talvez 100. Aí tu vai ficar ali com esse dinheiro imobilizado, esses R$ 200 mil, a partir do momento que tu comprou teu imóvel, teu dinheiro vai ficar ali travado, parado, tu não consegue mexer, se surgir outra oportunidade, só se desfazer do imóvel, e não é rápido, é demorado, tá? E o pior é que tu fica refém de um único locatário, uma única pessoa para alocar esse teu imóvel, então todo o teu risco está em cima dele. Se tu não tiver alguém alugando esse teu imóvel, tu vai ter renda zero e ainda vai ter que pagar o IPTU e o condomínio desse teu apartamento. Agora, se tu tem esses R$ 200 mil e tu quer colocar em fundos imobiliários, tu consegue fazer como se fosse ações e colocar em diversos fundos imobiliários, diversificar o teu risco ali dentro, ter diversos locatários, então se um deles sair, tu não vai ficar com uma renda zero, ainda tendo que pagar condomínio, IPTU, vai ter uma renda um pouco menor, mas não vai ser zero. Também, mesmo que tu compre muitas vezes um único fundo imobiliário, ele mesmo tem diversas coisas ali dentro, diversos imóveis com diversos locatários diferentes. Alguns não, mas a boa parte sim. E a gente vai ver isso hoje também. Então é um instrumento que tu vai ter um risco muito menor, uma diversificação muito maior e também uma liquidez muito maior, porque ele é negociado em bolsa de valores, assim como as ações, e se tu vender ele hoje, teu dinheiro cai na tua conta em 2 dias e tu consegue fazer qualquer outra coisa que tu quiser com ele, tá? Essa é a grande diferença e o motivo que eu prefiro fundos imobiliários a imóveis. Agora, vamos estudar um pouco, vamos dar uma olhada em alguns fundos imobiliários, ver o que é bom olhar quando tu for escolher um fundo, o que esses fundos fazem, qual que é a diferença entre eles, tá? Vou compartilhar agora minha tela aqui para vocês darem uma olhada nos sites aqui que eu gosto de acompanhar. Uma coisa aqui também, pessoal, bom para a gente... Fala, Cássio. Então, o que a gente tem que saber, aqui também, quando a gente vai ver um fundo imobiliário, é que existem 3 grandes tipos de fundos imobiliários. O primeiro deles é o fundo de tijolo. São fundos imobiliários que realmente compram imóveis físicos e alugam esses espaços. Por isso que a gente chama de tijolo. Fundo de papel. Fundo de papel compra recebíveis imobiliários, ou seja, títulos de dívida de outras empresas. Compra CRI, CRA e rende em cima desses papéis. Eles não têm imóveis físicos propriamente ditos. E os fundos de fundos, que compram outros fundos imobiliários. É como se fosse um mini ETF de fundos, tem uma carteira ali, compra outros e tenta lucrar em cima da valorização desses ativos. Eu
particularmente, não gosto de fundos, porque eu prefiro comprar os fundos diretamente do que ir ali pagar para um gestor comprar outros fundos. Mas é uma questão pessoal também. E eu vejo os fundos imobiliários mais como uma renda passiva e não como um instrumento de grande valorização da cota, tá? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais de alguns fundos, no que eles investem, o que eles têm em carteira. Os fundos imobiliários, eles investem em alguns tipos diferentes de ativos, tá? Isso é importante a gente ter em mente quando eu vou fazer uma carteira de fundos imobiliários, por exemplo. Alguns fundos, vamos falar aqui de tijolo. Alguns fundos de tijolo vão investir em lajes corporativas. O que é isso? São escritórios ali em grandes avenidas, normalmente São Paulo, Rio de Janeiro, na Faria Lima, na Avenida Paulista. São imóveis de escritórios, imóveis de alto valor, tá? Esse tipo de produto aqui, essas lajes, elas sofreram bastante durante a pandemia, porque muita gente acabou migrando para o home office, mas já tá voltando bem ao normal, bem tranquilo. Outro fundo de tijolo, fundo de shopping center. Vamos ver aqui um HGBS, é um fundo de shopping. Deixa eu pegar aqui no Status Invest. 2 sites que eu gosto bastante. É o Status Invest 5 minutos para as ações e o Funds Explorer, tá? É bom também. Mas hoje eu tenho usado mais o Status. Então, o HGBS aqui, ele é voltado para shopping center. Eu venho aqui para baixo do fundo, ó, vou baixando aqui, eu consigo ver o que ele tem na carteira. Não sei o que é HGBS. Vou vir aqui, ó, imóveis, portfólio do HGBS. Consigo ver shopping aqui, ó. Ele só tem shopping no portfólio dele, sei que é um fundo de shopping. Consigo ver aqui em que estado estão esses shoppings, São Paulo, Rio Grande do Sul. Consigo ver também o vencimento dos contratos, aqui é muito importante para ver se a previsibilidade de receita do meu fundo, se ele tem um grande contrato por vencer, ou se está tudo mais tranquilo, um longo prazo. E também o indexador, se é inflação, se é IGPDI, alguns são Selic também. Então é bom a gente dar uma olhada aqui no que leva o patrimônio também, o que leva o rendimento a subir. Normalmente, fundo de tijolo vai ser atrelado à inflação, como qualquer contrato de locação é normalmente atrelado à inflação. Pessoal, então vamos ver aqui outro fundo aqui, o KNRI, que está aberto aqui para vocês darem uma olhada. Alguns fundos, como o KNRI, eles investem em diferentes segmentos, não só em um deles, como shoppings ou lajes corporativas. Aqui tem galpão, já explico para vocês o que é, prédio comercial, vamos ver o que mais eles têm aqui. Galpão, prédio comercial, é basicamente o que eles têm aqui dentro, mas já é um misto, tá? O que é esse galpão? Vamos pegar um fundo aqui que investe só em galpão. HGLG 11. Galpão são galpões logísticos, são onde as empresas normalmente armazenam os seus produtos, como a Magazine Luiza, para distribuir quando vende, por exemplo, via e-commerce ou até para distribuir para suas lojas. Então, são grandes galpões logísticos onde os produtos são armazenados. Então, vamos ver aqui, ó, HGLG Louveira. Vamos pesquisar, vamos ver se isso aqui aparece no Google ou não. Olha aqui, ó, isso aqui é um galpão logístico deles ali. Essa peça enorme, cheia de caminhão aí, um monte de produto dentro, tá? Então, esse fundo aqui é voltado para esse segmento. O que mais eu consigo ver que é muito interessante olhar aqui nessa página inicial do Status Invest, quando eu estou pesquisando algum fundo imobiliário. O valor da cota, quanto que está sendo negociado. Consigo ver o gráfico, como qualquer ação é negociada em bolsa de valores, também o fundo imobiliário. Então, ele também oscila a sua cota. Consigo ver aqui, que é bem interessante, eu gosto bastante, é o valor patrimonial por cota e o preço sobre o valor patrimonial. O que isso aqui significa? Se o imóvel vendesse
se o fundo vendesse todos os imóveis que estão dentro dele, ele conseguiria um valor aqui de 3 bilhões 873 milhões ou R$ 160,34 por cota. Hoje, ele está sendo negociado a R$ 156. Então, a gente diz que ele está sendo negociado com um deságio de aproximadamente aqui 3%, que o preço sobre o valor patrimonial é 0,97. A gente costuma dizer que o preço justo desse fundo imobiliário seria 1, aqui no PVP, teria um PVP de 1, ou 3 bilhões 873 milhões. Então, hoje ele está sendo negociado abaixo do seu valor justo, digamos assim. Por que isso aqui acontece? Porque normalmente as pessoas começam com a taxa de juros elevada do jeito que está, 13,75%, as pessoas começam a fugir um pouco dos fundos imobiliários de tijolo, porque eles não remuneram tanto quanto fundos de papel ou a própria renda fixa, outros produtos de renda fixa. Se tu pegar ali hoje, até um pré-fixado do Tesouro está 11 e pouco, então tu consegue mais do que 7,12 aqui, que o fundo está pagando, tá? Então as pessoas acabam vendendo, acabam saindo desse produto, ele fica um pouco desvalorizado. Mas é bom a gente lembrar que o fundo imobiliário ele não tem imposto de renda. O que tu recebe dele é sempre líquido. Então é uma vantagem e é importante tu comparar quando tu for pegar algum outro produto que tem imposto de renda, como um tesouro pré-fixado, por exemplo. Beleza, pessoal? O que é bom também a gente dar uma olhada aqui sempre. Valor em caixa. Se tiver um valor alto aqui, sabe que o fundo ele provavelmente vai comprar alguma coisa, ele não vai deixar esse dinheiro parado, ele provavelmente vai comprar, então é uma possibilidade de aumentar o rendimento dele. Aqui a gente consegue ver um pouco da liquidez, se ele é líquido, se ele é negociado, se tu não vai comprar um negócio que nunca mais vai conseguir vender. O rendimento dele na última distribuição, 95 centavos, ou 0,62% da cotação base, que era 151. Consigo ver aqui o gráfico para ver se isso aqui é estável, se ele está distribuindo os dividendos de maneira estável, ou se tem alguns meses que ele não distribui, isso aqui pode ser um sinal de alerta, ou se oscila demais. Tem alguns fundos que investem em tijolo, assim, compram imóveis, mas eles compram para vender, então lucrar na valorização. Então, acabam tendo muitas vezes vários meses aqui sem nada de distribuição e num mês um valor muito alto, que é quando ele conseguiu vender aquele imóvel dele e distribui os rendimentos. Vamos ver aqui o que mais. Aluguel, caso tu queira emprestar teu ativo, que não é tão comum em fundos imobiliários. Patrimônio líquido, a gente tem os resultados também de quanto que ele recebeu, quanto que ele pagou, quanto que ele distribuiu também por cota, tá? Todos os valores aqui, demonstração com uma ação, só que um pouco mais simples, porque é só as receitas dos aluguéis e custos operacionais dos imóveis, tá? O que é bom a gente ver aqui nos fundos de tijolo. Aqui eu vou pegar esse KNRI, por exemplo, e vou ver onde é que eu acho aqui informes anuais, trimestrais, mensais. Vamos ver o que isso aqui tem a dizer para a gente. Esse aqui não, aqui, cadê o anual? O anual é bom porque ele traz bastante informação dos imóveis, dos locatários. Vamos ver onde é que está o de 2023. Mensal, aqui, anual. Vamos dar uma olhada no anual, o que ele diz para a gente. Esse aqui é bom sempre dar uma olhada antes de investir, ver o que o gestor diz, o que são os imóveis, a vacância dele também. Deixa eu ver se eu consigo ver a vacância dele aqui. Aqui, ó, consigo dar uma olhada aqui na vacância também dos imóveis, que é percentual desses imóveis que não está locado, que está vago, tá?
Isso pode ser, por um lado, um potencial de aumento de distribuição mensal, mas também é um risco, né? Porque é um valor que tu não está recebendo e provavelmente não, o fundo está pagando ali custos operacionais por esse local que não está alugado. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que eles dizem para a gente. Ó. Os indicadores do KNRI permanecem estáveis, em linha com o mercado imobiliário, distribuição de rendimentos crescente desde 2020, isso aqui é muito interessante, que às vezes a gente acha que é pouco, que é 7 e pouco por cento ali que ele está distribuindo e é só isso, mas a gente tem uma evolução dos rendimentos, porque eles são reajustados conforme a inflação, e a cota também, os imóveis normalmente se valorizam ao longo do tempo, principalmente essas que são em locais privilegiados, em avenidas movimentadas de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vê aqui também algumas coisas mais, como se fosse uma apresentação de resultados também. Eles, olha como tá bonito aqui o meu imóvel. Reformei, ficou estiloso, não sei o quê, agora todo mundo vai querer alugar. Modernização, algumas coisas que estão acontecendo aqui, tem um mini mercado como o Cantina Store lá do nosso amigo Sanon, que também está implementando mini mercado dentro dos ativos ali, provavelmente autônomo. Lavanderia, não sei o quê, tá? Então mostra que pouco do que o fundo está fazendo. Aqui mostra a ocupação dos imóveis que a gente viu ali. A gente vê que não é igual o que está aparecendo no site. Aqui, tipo, tudo que aparece aqui só tem um que tem um pouquinho de vacância. Agora a gente vai ver aqui, vacância física já é bem maior do que nos outros, do que aparecia aqui no Status Invest. Então é sempre bom dar uma olhada aqui, apesar desse aqui também ser de começo do ano, né? Final de 2022, então tem que ver o que mudou, se aquilo ali reflete a realidade ou não. Uma coisa, tá? Mais ou menos seria isso sobre tijolo, mas uma coisa muito importante da gente se atentar quando a gente vai investir nesse tipo de produto, nesses fundos de tijolo. O que eu falei para vocês ali no começo sobre se eu comprar um imóvel com 200 mil reais, qual que é o meu risco? Meu risco é que eu tenho só um locatário, só uma pessoa alugando esse meu imóvel, e se ela sair, eu fico com zero de renda e ainda tenho um pepino para pagar ali, tem que pagar o condomínio IPTU desse meu imóvel. Isso é algo que a gente consegue evitar com fundo imobiliário, mas tem fundo imobiliário que faz a mesma coisa, que é o caso do XPCM11, que é o Macaé, Corporate Macaé. Deixa eu até pesquisar aqui para dar uma elucidada para vocês na cota desse fundo imobiliário. A gente acha que o fundo imobiliário é um negócio mais tranquilo, ele não oscila tanto, né? E realmente não oscila tanto. Mas pode acontecer ele sair de R$ 92 para 13. Tá? Isso aqui pode acontecer. Porque isso aqui aconteceu com este fundo. Porque esse Corporate Macaé aqui é um fundo aqui, a gente pode ver que ele tem apenas um imóvel. E o pior, esse imóvel aqui agora não vai aparecer porque ele está vago, mas ele era locado por uma única empresa, que era a Petrobras. E aí, depois que a Petrobras saiu, a renda dele foi para zero, a cota desabou, não tem mais distribuição de dividendo, agora ele conseguiu locar, vamos ver aqui, ele conseguiu locar um andar, aqui um andar e um mezanino que locou para a Ocean, não sei o quê, e aqui 5 andares estão vazios, porque era tudo alugado para a Petrobras. A Petrobras saiu, a receita deles foi para zero, então é um risco muito grande embutido nesse fundo imobiliário. É importante que a gente veja se ele tem uma diversificação de locatários para a gente não correr esse risco à toa, tá, pessoal? Deixa eu só printar as presenças aqui. Show. Então, é um negócio que a gente tem que prestar atenção quando a gente está olhando para um fundo imobiliário de tijolo, se ele não tem um único locatário, que é um grande risco. Não vale a pena, às vezes, ele pagar um pouquinho mais, porque ele vai te dar dor de cabeça depois. Vamos ver agora algum fundo de papel para entender um pouco melhor como é que eles funcionam, como é que eles trabalham.
Então, tem o KNCR aqui também da Quiné, que é um fundo bem bom. A gente já vê aqui que ele está com um dividend yield bem mais alto, 14,61%. Está sendo negociado também com deságio. Tem que entender um pouco melhor por que ele está com esse 7% de deságio. O último rendimento dele foi ali quase 1,3% no mês, com a cota base de 95. Hoje subiu um pouquinho, mas é bem elevado. Tem que ver por que isso aqui está tão elevado. A gente vai ver também a quais indicadores isso aqui está atrelado. Às vezes ele está atrelado a alguma coisa que está rendendo bem, mas que tende a render menos no futuro, e por isso as pessoas estão saindo. A gente tem que dar uma olhada. Por exemplo, a CDI, pessoas estão prevendo que o CDI vai cair, então eles podem começar a sair do fundo já antecipadamente. Vamos ver aqui, eu já abri. Deixa eu ver esse aqui. Não. Vamos dar uma pesquisada aqui, vamos ver um pouco mais do anual desse aqui, vamos ver o que ele consta no seu portfólio de papel aqui, o que ele está investindo. Vamos ver, cadê o anual disso aqui? Vamos ver outros relatórios, que é isso. Gerencial. Se é isso aqui que eu estou procurando. Não. Se alguém achar o anual aqui, pode me avisar, viu? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui tá. Esse aqui mesmo que eu queria. Vamos lá. Então, aqui é o nosso fundo de papel. Vamos ver o que ele traz para a gente aqui dentro do seu portfólio, tá? Então, coisas que a gente já viu lá. Rendimento mensal aqui, ele consolida todo o fundo, 105% do CDI líquido de imposto de renda. Então, a gente vê vários aí produtos de renda fixa que rendem 100% do CDI, mas a gente tem que considerar ali, dependendo da alíquota do imposto de renda, 22,5%, 20%, dependendo de quanto tempo tu for ficar no fundo, tá? Então, vamos ver o que tem aqui dentro desse fundo de papel, no que ele está investindo, quais são qual a alocação dele, tá? Ele tem aqui um ativo, um CRI, um CRI, né? Recebível de imóveis, 97,5% do patrimônio, então é bastante coisa num único ativo, que rende CDI+, tá? Um prazo médio alto, então ele não vai vencer tão cedo, tá tranquilo. Mas eu queria entender o que é tudo isso aqui que ele está alocado, esses 97,5%. Então, ele é de papel, ele aloca quase tudo aqui, ó, em papel, CRI, 98,2%. Vamos ver se eu acho aqui qual é o produto. Perfeito, aqui, ó. Aqui é o indexador, então, ele é 97,5% dele é CRI, CDI+, não quer dizer que seja um único produto. Aqui estão os produtos dele, tá? Quem que deve para ele, qual o percentual da carteira, isso aqui é muito importante olhar para ver se ele não tem um grande percentual da carteira investido em uma única coisa. Isso representa um alto risco, assim como os imóveis de tijolo ter um único locatário, é um risco muito similar, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, JHSF Mall. Vamos ver o que é isso aqui, só de curiosidade. Vamos ver se a gente acha. Fazenda Boa Vista, Shopping Center. Provavelmente essa JHSF é uma construtora, se eu não me engano. Ou é líder do setor imobiliário, uma construtora, desenvolve shopping center. Aí, aqui não apresenta, seria muito bom a gente ter o rating de cada um desses papéis. Aqui não está mostrando, seria legal mostrar, tá? Se é A mais, B, qual que é o risco embutido dentro desse recebível, tá? Taxas aqui a gente consegue ver também, CDI mais 2,15, são taxas bem boas. Normalmente, as maiores taxas aqui, 3%, CDI mais 3, CDI mais 3,26.
são provavelmente mais arriscados do que os demais. Eles fazem essa gestão, alguns mais arriscados, alguns menos. Basicamente isso aqui que a gente tem dentro desse fundo aqui de papel. Aqui ele fala um pouco mais do que é cada um desses devedores, isso é interessante também, ó. Aqui ele traz alguns ratings, padrão, aqui na época é o padrão do escritório, então padrão AAA, que é um escritório de luxo. Seria interessante trazer os ratings, mas não tem um pouco das garantias. Vamos ver se ele traz em algum lugar aqui. Não traz. Tá? Então isso aqui daria mais trabalho a gente analisar, porque teria que ir atrás de cada um desses, idealmente, claro, ir atrás para ver o risco de cada um desses ativos aqui, desses recebíveis que ele tem na carteira, tá? Agora, vamos ver um outro de papel. Assim como a gente viu um de tijolo sólido, muito bom, um de tijolo muito ruim. Esse aqui é um de papel bom, seguro, apesar de ser voltado para investidor qualificado. Ele é um fundo muito bom. Agora vamos ver o Hectare 11. Vamos ver se eu acho o anual dele para a gente entender um pouco mais do risco que pode estar embutido em fundos. Meu Deus do céu, ele caiu para caramba. Em fundos de papel, tá? Isso aqui eu acho que eu tenho ainda umas cotas, isso aqui eu devo ter comprado a R$100 e poucos. Caiu bastante, ó. 50% aqui no último ano. Vamos entender por que ele caiu tanto. E qual o risco também que pode incorrer um fundo de papel. Vamos ver aqui, ó, 19,13% de dividend yield. Cara, isso aqui, se eu, sei lá, tô caindo de paraquedas agora em fundo imobiliário, isso aqui, esse fundo aqui rende pra caramba, cara, vou comprar. Mas por que tá tão elevado esse dividend yield? Porque ele é calculado em cima do valor atual da cota, tá? E a cota desabou, derreteu. Então, ele estava rendendo bastante, mas recentemente a cota derreteu. Por isso, esse dividend yield fica extremamente inflacionado. Aparenta ele pagar muito, só que ele estava pagando um valor razoável conforme a cota de R$100 de antes, né? De 6 meses atrás ali. Era quase R$100, então esse dividend yield aqui era cerca de 12%, 13%. Era um valor razoável para um fundo imobiliário. O preço sobre o valor patrimonial dele desabou para 0,55. Está sendo negociado com um deságio enorme. Então, será que isso aqui é uma oportunidade de compra? Será que eu poderia ter previsto que ele ia cair? A gente já vê aqui que não é muito igual aqui a distribuição dos proventos dele, né? Ele deu uma caída, já deu bem mais, quase o dobro aqui. Em um momento já deu R$3, não sei o que aconteceu. E aqui ele comprimiu para 50 centavos nos últimos meses. Por que será que ele passou de R$1,10 de janeiro para distribuir 50 centavos nos últimos meses? Vamos pesquisar um pouco mais sobre esse fundo, vamos ver o que está acontecendo com ele. A gente vê aqui que uma parte dele é fundos de fundos, indefinido, papéis, e fundo de desenvolvimento, que é os que compram imóveis. Vejo aqui nos ativos. Cara, ele está comprando bastante coisa de uma empresa só. Isso aqui, sei. Forte, Securitido, forte. Cara, não está diversificado. Vamos voltar ali, dar uma olhadinha aqui no meu KNCR, se eu estou com o gerencial aberto aqui. Cara, aqui eu estou vendo JHSF, beleza, vários Brookfields aqui, 3, 4, mas aí já outro edifício, Exit Tower, Almeida Júnior, São Carlos. Cara, tô vendo bastante coisa diferente aqui dentro desse fundo. Aqui já parece que, apesar dele ter vários papéis, os papéis são todos do mesmo lugar, ou boa parte, a maior parte, cara, quase tudo aqui. Tem essa base securitizadora de créditos, que eu não sei o que é, mas beleza, é tudo forte securitizador aqui, tudo que está dentro desse fundo. Vamos abrir, ver se a gente acha o anual dele aqui e ver o que isso significa. Informe anual. Vamos lá. Não era esse aqui que eu queria, cara. Vamos ver se tem esse gerencial. Vamos ver se é esse aqui. Esse aqui vai me dizer alguma coisa, mas eu tenho mais novo também.
Relatório gerencial. Eu acho que é esse. Vamos dar uma olhadinha. Enquanto carrega, o que mais eu tenho aqui de informação? A gente vê aqui também a evolução do patrimônio líquido dele, porque ele emitiu novas cotas do fundo, aumentou o tamanho do fundo recentemente, então aumentou o seu patrimônio líquido. Bora! Aí, isso aí mesmo que eu queria dar uma olhada. Nesse mês foi distribuído o valor de 50 centavos, um yield, ó, já posso ver aqui um yield de 0,42% ao mês. Vamos ver se aqui já aparecia também. Ó, aqui já estava 0,77 na época, hoje é 0,42. Se eu for fazer uma conversão de taxas, isso vai ficar uma analisada aí de menos de 6%, muito provavelmente, tá? Então, esse aqui, esse 19,3%, 19,3% aqui, é mentira, tá? Hoje ele não está mais rendendo isso. É importante a gente ter isso em mente. Então, e não se deixar levar, não abrir o site, olhar, nossa, isso aqui paga muito, vou comprar. Tá? A gente tem que ser mais esperto que isso. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Blá, 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 gigantes da tecnologia promoveram cortes intensos de pessoas. Cara, isso aqui não me importa, assim, sinceramente. Eu não estou investindo na Microsoft, Google, Amazon, e vocês não locam nada para essas gigantes, cara. Isso aqui é encheção de linguiça no Brasil. Nossa, o cara está falando aqui da Livraria Cultura, que quebrou faz muito tempo, do CVC, quebrou na pandemia, Americanas, falando um monte de coisa aí de problema, de pepino. Só que isso aqui não tem nada a ver com eles, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Aqui, ó, Fundo Hectare é um dos pioneiros no mercado high yield. Coisas que rendem muito dinheiro, ou seja, coisas também muito arriscadas, que vai além da estratégia tradicional praticada pela média do mercado, mirando maior rentabilidade, através de setores menos óbvios e operação de estrutura de maior complexidade. A gente vai descobrir já no que eles investem e no pepino que isso aqui é. Fala um pouco do grupo aqui. Setor hoteleiro, aqui, ó. One Group comemora a marca de maior comercializadora de multipropriedades do mundo. Vocês sabem o que é multipropriedade? Vocês já ouviram falar no que é esse produto aqui? Cara, isso aqui é tipo assim, ó, tem um resort aqui, vários aqui em Gramado, nesses lugares mais turísticos, e as pessoas compram o mesmo imóvel, várias pessoas compram o mesmo imóvel e cada uma delas pode usar esse imóvel uma vez no ano. Cara, é um negócio assim, ó, quando eu comecei a ler, cara, eu não acreditei que isso aqui existe. A venda desse negócio aqui é extremamente agressiva. Os vendedores, assim, eles são, sério, são uns abutres agressivos aqui. Deixa eu ver aqui se a gente acha um pouco desse tipo de produto aqui para vender. Gramado Parques. Cara, o conto da multipropriedade, cara, isso aqui é o que mais tem. É gente reclamando desse tipo de produto. Isso aqui, cara, isso aqui é muito louco. É muito louco esse produto aqui. Quando eu comecei a ver que isso aqui existia, eu não acreditei. Vamos ver se eu tenho aqui, se eu acho algo aqui. Comprar. Ação imobiliária, é isso aí, cara. Tu compra um pedaço, tu compra um imóvel, mas tu pode comprar, tu pode usar só uma vez por ano. Vamos ver se a gente acha como é que funciona isso aqui. Ó, aqui, ó. Tu vai pagar 77 mil para comprar uma fração imobiliária, 2 dormitórios, nesse lugar aqui, cara, muito bonito. Vou comprar isso aqui por 77 mil, do caralho. Vamos ver aqui como é que isso aqui funciona. Termas Resort, 2 dormitórios. Vou comprar uma casa em um resort por 77 mil. Aí tu começa a ver aqui, nossa, tem até ali ponto. Aí tu começa a ver aqui, ó, cada proprietário tem direito de usar o apartamento e todo o complexo durante 2 ou 4 semanas por ano, conforme o plano adquirido. Cara, tu paga 77 mil reais no negócio, tu pode usar 2 ou 4 semanas por ano.
Isso aqui é uma loucura. E parece que, eu não sei qual é a situação, mas as vendas assim são muito agressivas, as pessoas não entendem direito o que elas estão comprando, e quando elas caem na real que elas compraram, sei lá, férias permanentes em Gramado por 2 semanas por ano, elas caem fora, elas param de pagar, chega, não quero mais isso aqui. E o que isso aqui acontece, cara? A inadimplência é muito alta, as pessoas desistem, não querem mais saber, e o fundo perde dinheiro, o fundo não consegue mais pagar os investidores. Pode perguntar. Isso aí, Gustavo. Quando as pessoas começam a cair na real, que todo ano elas, cara, eu paguei 77 mil, isso aqui eu vou ter que ir todo ano pro mesmo lugar. Cara, enche o saco, cara. Ninguém quer tirar férias o resto da vida em Gramado, tá ligado? E, tipo, 2, 4 semanas. Isso aqui, tu não consegue alugar, tu não consegue fazer nada, cara. E as vendas são muito agressivas e, eventualmente, o pessoal cai na real e para de pagar isso aqui. Não chega, não quero mais. E aí, o que acontece? Esse fundo de papel aqui só tem isso. Tem Termas de São Pedro, Lagueto de Gramado, Praias do Lago, Onda Praia Resort. É só esses pepinos aqui, cara. Tem uns que já estão entregues, tem uns que ainda estão em obras. Vamos ver. Cara, isso deve ser bonito. Deve ser bem bonito. Termas de São Pedro. Cara, isso aqui é lindo, tá? É um castelo, cara. Mas não vale a pena tu passar a vida inteira indo visitar isso aqui. E aí as pessoas começaram a parar de pagar, os juros começaram a subir e o fundo entrou em default. Só que esse aqui tem um pepino ainda maior. Ele compra, vocês viram ali como a gente estava olhando, só nessa forte securitizadora. E essa forte securitizadora é dele, é o mesmo dono desse fundo. Então o cara estava comprando basicamente as coisas dele mesmo e empurrando para o pessoal de fundo imobiliário como um produto de alta rentabilidade. Então a gente pesquisa aqui rapidinho notícias da forte securitizadora e a gente vê que ele tem o mesmo proprietário, ó, CPI também da pirataria, deve ser Circuito das Compras, que também é multipropriedade, garantia contra o Gramado Parks ali, que deve 870 milhões. Então, a empresa basicamente comprava as coisas dela mesma e revendia para o mercado. Isso aqui, cara, derreteu a cota, derreteu 50%, agora não está pagando nada, porque os credores pararam de pagar. Então, é muito importante a gente ver o rating das coisas que a gente está comprando, se não é tudo no mesmo lugar, no mesmo securitizador, se tem uma diversificação. Não é porque o fundo ele tem vários produtos aqui dentro que eles são de locais diferentes. Cara, olha isso aqui, que surreal, velho. Vocês já pensaram em comprar um CRI com IPCA mais 16,6%, cara? Você imagina o risco que deve ser isso aqui. Para te pagar IPCA mais 17,5%. Cara, hoje tu vai pegar um título público, beleza, não é parâmetro para comparar com algo de maior risco, mas é IPCA mais 5,5%. Cara, aqui IPCA mais 17,5% é surreal. Completamente fora da casinha. Então, a gente já liga o alerta e vê que isso aqui provavelmente tem um risco enorme embutido, tá? Acho que de fundo de papel era mais ou menos isso. Muito importante a gente abrir, olhar o que está ali dentro, olhar quem que emite essas coisas, a qual risco eu estou embutido dentro desse fundo imobiliário. Deixa eu até ver se o KNCR ele mostra que nem o outro, ou não, aqui já no status. Ó, aqui a gente vê, cara, diferentes securitizadoras, Tru, OPEA, RB Capital, várias diferentes, né? Então, o meu risco provavelmente está mais pulverizado aqui dentro e não só numa securitizadora só. Aqui eu tenho várias da Caixa, beleza? É algo mais previsível do que uma forte securitizadora, que eu nem sei quem é, mas
igual levanta um pouco de alerta, a gente precisa saber o que está aqui dentro. Por fim, vamos dar uma olhadinha aqui num fundo de fundos. Como é que ele funciona? É muito similar também, ele vai comprar outros fundos imobiliários. A gente tem o rendimento dele aqui, o yield dos últimos 12 meses. Vamos ver o que aqui valorizou, desvalorizou bastante. Normalmente, os fundos de fundos são os que mais caem quando os fundos estão caindo e os que mais sobem quando eles estão subindo. São os mais voláteis, tá? A gente vê aqui que a volatilidade em relação ao índice é bem elevada. Por que eu não gosto muito desse tipo de fundo? Porque é mais uma taxa de administração que tu está pagando para alguém comprar coisas que tu pode vir aqui dentro e comprar tu mesmo. Então a gente vê o que ele compra. Ele compra laje, ele compra logística, compra um pouco de papel, de shopping, compra de tudo, né? O cara não tem uma preferência aqui muito clara. Vamos ver se a gente acha o que está aqui dentro, se não demorar muito para abrir aqui também. O que está dentro desse fundo de fundos? Aí, vamos ver o objetivo do fundo. Ele quer ferir valorização normal. Nenhum fundo de fundo vai querer comprar outros fundos e ficar ganhando a renda deles e repassando para ti, porque ele não vai bater, né? Ele vai pegar a receita do fundo, vai tirar uma parte de administração e vai te repassar. Então ele vai perder para os outros fundos. Eles têm sempre uma gestão ativa e querem lucrar, querem valorizar, querem vender os ativos que eles compraram valorizados e também pegar aqui a taxa de performance, que é o que exceder o IFIX, tá? Vamos ver aqui o que tem aqui dentro, o que ele compra. Tem os setores que a gente viu lá. Vamos ver se tem a composição aqui, ó. Participação do FII em patrimônio líquido, ó. 12,7% dele é HLOG, HAA. Então, tudo que ele investe está aqui dentro com a sua participação. Eu prefiro vir aqui e eu mesmo comprar. Se eu quero comprar, eu adoro esse fundo aqui. Eu replicar ele, digamos. Cara, eu prefiro eu mesmo vir aqui e montar uma carteira desse jeito do que pagar isso aqui para eles fazerem, tá? Nesse caso tem eles fazem análise, ele vai lá ver quando é bom para vender e tal, mas eu prefiro, de forma geral, em fundo imobiliário, não especular muito e comprar fundos imobiliários que me deem uma renda passiva legal. Meu foco nesse tipo de produto não é fazer trade, não é lucrar com valorização de cota, mas sim ter uma renda passiva e ver essa renda passiva aumentar ao longo do tempo, acompanhando a inflação. Então, a análise dele é similar, só que ele vai ter os resultados muito atrelados o resultado dos fundos que o compõem. Deixa eu ver se aqui tem a distribuição de resultado. Tem também aqui, 63 centavos. Beleza. Só acho que de fundo imobiliário deu para a gente dar uma pincelada legal sobre ele. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse produto? Rômulo, Fala, Isaac. tem como falar aí um pouco sobre taxa de administração, essas coisas que... Claro, claro. Muito importante a gente dar uma olhada aqui. Vamos pegar o... Eu gosto bastante desse aqui. Vamos ver onde é que está. KNRI. Vamos ver aqui. Aqui, taxa de administração é algo que muda bastante a rentabilidade de um fundo. Por exemplo, aqui, fundo KNRI, 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido. Esses fundos aqui de tijolo, normalmente não tem taxa de performance, porque eles querem mais ou menos acompanhar o mercado, são mais passivos, compram o imóvel e sentam neles, não ficam fazendo trade. Então vamos ver outro aqui, por exemplo, HGLG, vamos ver se aqui tem também. Aqui não aparece, né? Vamos ver um outro. Aqui não está muito atualizado, né? Vamos puxar no Fund Explorer.
0,6% ao ano, isso aqui é bem bom, tá? Um valor bem baixo. É algo muito importante, cara, nesses mercados, assim, a taxa de administração é algo a se olhar, a ficar muito atento, a buscar taxas baixas, a ver fundos que não cobram taxa de performance, essas coisas, tá? Vamos ver aqui os fundos da Suno. Não conheço muito esses fundos, não. 0,6%, aqui já tem uma taxa de performance de 10%. Esse fundo de fundos normalmente tem taxa de performance, tá? Porque eles querem comprar e vender outros fundos, é uma gestão bem ativa. Eles têm aqui o fundo de papel deles também. Vamos ver. Taxa de administração de 0,15, aí depois taxa de gestão de 0,7 e sem taxa de performance. E é isso, cara. É importante a gente dar uma olhada nisso aqui também, para ver quanto que esses fundos estão nos cobrando para gerenciar, ver se vale a pena, ver se eles não estão te cobrando demais. Eu não gosto de fundo, principalmente pela taxa de performance. Cara, 10, 20% é bastante coisa, tá? Quando tu vai botar ali, tirar do teu lucro, é como se tivesse imposto, basicamente. Então, tu perde uma dessas vantagens competitivas dos fundos imobiliários, pagando taxa de performance. Que os caras ficam confundindo, né? Administração de 0,06, gestão de 0,99, controladoria 0,15, o cara vai empurrando um monte de taxa, 10% da variação do PL, do que superar o DI. Então, essa aqui tem que ver, porque não é ligado também ao IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, mas é uma taxa de renda fixa. Então, cara, os caras dão uns balão aqui para te cobrar mais, tem que ficar ligado nisso aí também. Mais alguma dúvida, galera? Em Rômulo, Fala, Cássio. tem diferença, tipo, um fundo que é mais caro, assim, de um que é mais barato? Tipo, tem uns que é 10 pila, tem outros que é 100 reais. Não, isso aí Varia bastante. é só a forma como eles dividem o bolo, cara. Tu tem o bolo ali, tu pode dividir em dois, no meio, 2 pedaços, ou dividir em várias fatias. Isso aí não tem uma diferença, não, tá? O valor em si da cota não significa nada, assim como o valor de ações também não quer dizer muita coisa. O valor de mercado ali que é negociado a ação, né? Isso aí é só como a quantidade de ações que ele coloca. Você vai pegar o valor do patrimônio ali do fundo e dividir pelo número de ações ou de cotas, nesse caso, e aí acaba mudando o valor. Para quem está começando é mais fácil, sei lá, não tenho muito dinheiro para investir, é mais fácil eu pegar um Maxi Renda, por exemplo, que é MXRF11, que custa o quê? R$11? R$10,97. Fica mais acessível, né? Mas o fundo em si não quer dizer que ele seja pior ou melhor que os outros. Que o pessoal cara, o Funds Explorer, deixa eu ver aqui. O Funds Explorer que o pessoal costumava votar, mas acho que eles tiraram essa funcionalidade. Então eu só conheço esse daí hoje. O pessoal realmente tem espaço assim para comentar e falar sobre os fundos. Vamos lá então, pessoal, retomando só, quem chegou um pouco atrasado. Essa é a nossa última aula, já vim dar uma coisa um pouco diferente hoje, falar um pouco de fundo imobiliário. Mas então, nossos trabalhos finais, a gente vai ter a apresentação dia 3 de julho e dia 10 de julho, e a entrega do relatório final no dia 17. Eu vou colocar um documento no grupo lá, para vocês verem bem certinho o que eu espero de cada atividade dessas, e daí vocês se dividam para ver quem apresenta no dia 13 e quem apresenta no dia 10, tá? E aí, semana que vem, dia 26, fica livre para vocês trabalharem nos seus trabalhos. Como é que é, Cássio? Eu não entendi a tua pergunta. No site fiz. Cara, não é um site que eu acesso muito, não. Tem que dar uma olhada para ver se eles não têm isso aí.
se ninguém tem mais nenhuma dúvida, encerramos nossa aula de hoje. Beleza, valeu, até mais. Feito, aquele abraço, até mais. Valeu, Feito, valeu. mais. Feito, valeu.